Opa, tudo bem? Começando aqui o oitavo episódio da nossa série de Cities Skylines 2, com algumas mudanças aqui na cidade, né? Do último episódio a esse eu comentei até que eu ia estar trabalhando mais nessa região aqui, só que enquanto eu estava fazendo essa parte aqui, nós chegamos aqui a um faturamento 36 mil por hora aqui, né? Esse valor aqui é o maior já adquirido na cidade, estamos com quase 4 milhões de caixa, né? Então nós atingimos aqui um valor considerável. Nossa taxação aqui, ela tá em nós estamos ganhando 2 milhões por mês aqui, né? E o nosso custo aqui mensal tá em 1 milhão e 400. Nós estamos faturando bastante aqui com as taxações, né? Então, o que eu quero fazer aqui no começo desse episódio? Eu já vou diminuir um pouco a receita aqui, ó, 1% do imposto para comércio que a gente diminui, já tem uma diferença aqui de 90 mil aqui, né? 1% no comércio, né? Então eu vou deixar o comércio um pouquinho mais barato, porque o comércio é um ponto que a gente tem que fazer muita importação de materiais, e se nossa cidade não está gerando esses materiais, isso acaba ficando caro para eles. Então eu já diminui um pouco aqui por esse motivo. Vamos para as mudanças da cidade. Nessa parte de baixo eu adicionei algumas casas nessa região. Aqui, como tem uma caída, eu não pretendo colocar casas aqui, é mais para encher esse local. Quero fazer um pouco de casas aqui no meio, né? Adicionei nessa avenida comércio. Peguei um comércio aqui do nordeste dos Estados Unidos. Achei que combinou bem com a rua aqui, né? Comércios todos fechados, não é habitações mistas. Vamos manter esses comércios aqui dessa maneira. E aí fiz essa rua por trás aqui com acesso pela essa rotatória com algumas casas. Então a ideia é, nesse morro aqui não tem como colocar casas, às vezes colocar um pouco de arborização e tudo mais, só que daí a gente preencheria um pouco mais, precisa detalhar essa parte. Fiz uma rua de ligação, fechei um pouco aqui, os carros eles continuam usando esse caminho de terra aqui, que a gente precisa estar revendo, mas nessa parte de baixo foi mais isso. Na parte de cima eu já trabalhei um pouco mais, trabalhei nessa, vamos falar que é um bairro aqui de residências de alto custo, né, todas do nível 5, eu falaria as casas de luxo, né, que você tem uma visão interessante da cidade aqui por essas casas. Trabalhei bastante com as casas usando o Movit, diminuindo os espaços entre elas para tentar alocar o máximo de casas nessa região aqui, então ficou bem preenchido. Eu fiz alguns estacionamentos, né, na rotatória principal aqui eu fiz uma rua com estacionamentos. Aqui tem acesso para os pedestres, olha, tá vindo aqui, vai pegar o carro na verdade esse pedestre, mas ele consegue sair andando nessa rua. Aí o que eu fiz aqui também, né, daí eu trabalhei nesse canto após isso, depois que mexeu aqui eu trabalhei nesse canto. Então eu fiz uma rua de acesso só para estacionamento aqui, não tem acesso ao bairro lá, né? Não tem ligação dessas duas ruas aqui, é mais para atender uma demanda de carros dessa região. Então o pessoal pode usar aqui próximo aqui, ó, ele vai deixar o carro dele e vir até para esse lado aqui, para ele ainda compensa. Então eu fiz uma rua de acesso com estacionamento. Aqui eu coloquei mais alguns prédios nessa parte de trás, são prédios de média densidade, mas somente 9 residências nele aqui. Talvez eu coloque um nível 5 para ver se tem mais residências, mas aqui já tem 17, com 29 já são 46, com 22, 68 pessoas morando nesses três prédios, nessa parte de cima. Então eu detalhei um pouco mais aqui. A gente tem entrada, alguns estacionamentos para o pessoal deixar o carro aqui que vai morar aqui, né? Aqui no fim da rua também mais alguns estacionamentos de carro, preenchi aqui com cerca viva para detalhar, arborização. Também tentei buscar os caminhos de pedestres aqui, sempre para facilitar o andar dos habitantes. Então quem tá vindo pela avenida aqui ou tá vindo dessa parte, ele pode acessar o bairro aqui, né? Ou ele pode sair. Essa daqui não tá saindo agora, mas ela tá indo para lá. Mas aqui tem um acesso, né? Aí tem esses dois prédios, fiz um estacionamento aqui atrás, cerca viva, uns lixos aqui para decorar, detalhar um pouquinho mais aqui essa entrada aqui tá faltando. E aqui no fim da rua, nesse canto, eu fiz mais alguns caminhos de pedestres para priorizar o caminhar deles aqui, né? Como não tem transporte público, então eu tenho um acesso aqui que o pessoal já desce. Essa avenida é bem movimentada, nosso terminal rodoviário aqui ele está sendo bem utilizado, então eu tenho esse caminho de pedestres aqui que eles também podem vir para essa região, né? Então eu fiz uma passarela elevada, né, para o pessoal poder caminhar de um lado para o outro da avenida sem cruzar e poder acessar um lado do outro do bairro aqui. Ficou interessante. Trabalhar um pouco no relevo desse lado aqui é ainda importante. Essa parte aqui, o que eu fiz só, eu coloquei mais uma habitação aqui, mas não detalhei nada nessa parte. Coloquei algum caminho de pedestres aqui para facilitar, mas não detalhei aqui ainda. Na praça, né,
tá sendo bem utilizada essa praça aqui. O único ponto aqui é os sem teto aqui, que eles acabam criando esses detalhes aqui. E aí na avenida eu coloquei um pouco de comércio de alta densidade, né? Coloquei um hotel aqui, um hotel grande aqui pro pessoal que queira vir para a cidade, se hospedar ou quiser vir visitar alguém nessa região aqui. Ficou um hotel com comércio na parte de baixo, mais 2 comércios de alta densidade. Talvez eu coloque mais algum aqui, mas algo sem detalhar essa parte que ainda foi feita, né? Eu coloquei mais 2 prédios menores para atender um pouco da população. Aqui 36, 33 habitantes a mais. Tentei manter um skyline interessante aqui nessa região, né? Então a pessoa tá chegando aqui, ela vai ver nos prédios grandes, o hotel seria o maior e ele tem essa visão aqui, né? Alguém que tiver aqui nesse hotel aqui que tem a visão da cidade inteira também, eu achei que ficou interessante. E aí aqui chegando na parte da escola, a gente tem, para esse bairro aqui, tem um caminho aqui um pouco escondido pelas árvores aqui que o pessoal pode estar utilizando. Ele sai aqui, né, para quem quiser vir para essas casas. Uma descida aqui para a parte da escola, ó, quem estiver vindo dessa região e quiser descer aqui, né, para frequentar as escolas aqui, né, que tá andando para vir para cá. Tem uma boa caminhada, né? Vai vir para essa escola aqui, ó. Essa daqui, será que tá lotada já? Tá lotada aqui já, né? Então já, o que eu vou fazer aqui? Já colocar mais 500 alunos aqui, sem problemas. Manutenção de 5.000 ali somente, uma manutenção baixa por mês para mais 500 alunos, né? E aqui tem um pouco de atratividade, uma manutenção também bem baixa. Vou deixar essa escola completa aqui então, do ensino fundamental. E aí então aqui na parte da escola, eu fiz um caminho de pedestres aqui, uma decoração com pedras. Eu não tenho tanta prática de fazer esse tipo de coisa aqui, né? Nem outras coisas. A gente vai se esforçando aqui para tentar deixar o mais bonita a cidade. Aí fiz um estacionamento escondido aqui para quem quer deixar o carro, vir nessa parte. E aí tem essa parte das pedras aqui como se fosse para segurar esse caminho, né? A minha ideia é que esse caminho venha para a parte de cima logo, né? E aí aqui também não fiz nenhuma alteração nessa parte aqui, né? Nenhuma decoração. Mas eu interrompi as decorações, ó. Nós chegamos a 55.000 de faturamento, 58.000 de faturamento. Não imaginava que iria chegar nesse ponto aqui, com 20.000 habitantes, chegar nesse faturamento por hora. Tá muito bom aqui. Aqui as fazendas, eu acredito, ela tá começando a armazenar grãos e gado. A nossa casa do leite aqui também tá produzindo bem. Tem recurso aqui armazenado sem faltar. No nosso painel de produção, nós estamos no superávit aqui de trigo, de gado, até de hortaliças aqui. Ele diminuiu bastante por causa da fábrica de leite ali, mas ainda mantém no positivo, né? A extração de pedra que nós colocamos aqui, que era uma dúvida, também está nos ajudando a manter no positivo aqui a extração de pedra. Então tem a lenha, que é a árvore, e o petróleo aqui, né? Esses dois aqui ainda tem para atender. Ainda não tenho muito planos. Talvez, pensando aqui agora, num primeiro momento, talvez fazer uma extração de madeira nessa região, já que vai ter só a parte de água. Falando na parte de água aqui, chegou o momento, se eu olhar aqui no painel de água, nós estamos consumindo 95.000. E o esgoto também, ó. O esgoto já está bem próximo de estar no máximo aqui, né? E a água chegou a solicitar. Aí eu coloquei uma segunda bomba de água, uma estação de bombeamento, só que eu lembrei que eu podia ter feito a melhoria aqui, né? Eu não devia ter colocado ela. Então eu coloquei a melhoria nessa estação de bombeamento de água, que daí ela passa de 100.000 metros cúbicos para 150.000 e atende a nossa cidade, né? Painel de serviços aqui, a água tá 100%. Eu podia ter aumentado um pouco esse orçamento aqui também, não teria sido um problema. Mas ó, atingimos 60.000, isso daqui tá subindo muito aqui. Eu até não tenho dificuldade de identificar por que tá subindo tanto. Nosso comércio está faturando muito aqui. Acredito que a adição desses comércios de alta densidade ajudou bastante nisso, né? Só que começou a aparecer a questão de clientes, ó, clientes insuficientes. Aqui também na cidade tem. E o distrito industrial, ele tá bem tranquilo aqui, ó, 0,5% de desemprego, porque os comércios de alta densidade aqui, se a gente for ver, ele gera 113 empregos aqui, ó, 113 funcionários é necessário, aqui 60, 63, né? São prédios comerciais aqui, né? Então já tem uma geração de emprego ali. Tem um pouco de demanda de escritório. Vamos preencher, não mexer mais nada nessa região, nesse meio tempo, para ter uma ideia, uma noção para fazer essa parte aqui, né? Esse canto aqui, né?
Só adicionar essas casas já foi 2 horas aqui trabalhando na cidade, então é algo bem demorado, por isso que o detalhamento ele vai demorando um pouco mais do que o normal. Mas como esse faturamento ficou muito alto, me chamou a atenção e eu tô com uma disponibilidade para gravar o vídeo aqui, eu decidi já começar esse 8º episódio. Então para esse 8º episódio, a primeira coisa que a gente vai estar trabalhando aqui é a questão dos serviços públicos. Como o faturamento está alto, a adição de serviços públicos aqui acredito que não vai afetar tanto nossa arrecadação aqui, né? Essa questão de solicitação de ambulância, ela está um pouco frequente. Então olhando aqui a questão da saúde, o nosso hospital ele não tem melhoria para adição de mais ambulâncias, né? Que seria algo bom para nós aqui, né? Ele só pode aumentar a questão do número de pacientes aqui. Essa clínica aqui é a única que tem, aqui tá até uma área bem desprotegida. E eu tenho uma clínica aqui que eu também não consigo adicionando mais melhorias para a quantidade de ambulâncias. Então o que eu quero fazer? Eu dando uma olhada aqui no painel de saúde, uma outra opção seria essa clínica aqui. Ela não cabe aqui, mas ela tem um número maior de ambulâncias. Só que a dificuldade é achar um espaço aqui que caiba essa clínica maior, né? Na parte dos hospitais, eu acredito que a gente não tenha problema aqui de estar desbloqueando os hospitais agora. Para dar uma olhada Hospitais são caros. Eu não me recordava que é mais de 1 milhão aqui para a construção do hospital. E são todos grandes também aqui. Tem um hospital pequeno, 1.200.000 para 500 pacientes com 10 ambulâncias. Só que é 180 mil de manutenção por mês no mínimo, né? É meio que sem chance esse daqui para nós aqui. Por mais que estejamos bem de saúde financeira aqui, eu acredito que não é para nós ainda. Então, o que eu posso estar fazendo aqui? Eu posso estar trabalhando com algumas clínicas menores para aumentar o número de ambulâncias, para diminuir essa questão da solicitação aqui, né? Olhando aqui, é difícil achar um espaço para adicionar uma clínica aqui, para ser bem sincero, né? Acho que vai ter que acabar destruindo alguma coisa para isso. Até a clínica pequena, ela ocupa um bom espaço aqui, né? Teria que destruir algumas casas nesse caso. Então a destruição ela vai acabar sendo necessária nesse caso aqui, né? Uma boa opção seja colocar nesse canto da cidade, né? As ambulâncias aqui, ela pode atender o distrito 2 e 1. Eu posso colocar uma clínica pequena para atender o distrito 3, talvez seja interessante, né? Ou eu coloco essa pequena para atender o distrito 3 e 1, para que ela não precise cruzar a cidade para vir para o distrito 2. E essa grande continua atendendo a todos, né? A população que tem aqui também é considerável, por mais que aqui seja maior, mas daria para fazer um equilíbrio dessa forma, né? Aqui então o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse centro médico francês aqui, ó, que ele custa 60 mil com 14 mil de manutenção. Se eu for comparar a clínica pequena, o custo é o dobro, a manutenção não é o dobro, é uns 40% a mais. Só que ela tem 5 ambulâncias ao invés de 3. E ela atende 150 pacientes ao invés de 25. Como o nosso faturamento tá bom ali, ó, ele chegou àqueles 60 mil, mas agora diminuiu para 35 mil. Eu vou colocar essa clínica francesa aqui na avenida. Eu vou tirar um comércio aqui no caso e vou colocar essa clínica francesa. Posso colocar até aqui, ó. Vou colocar aqui porque o crematório francês, né, vai combinar com essa clínica francesa, né? Fica uma combinação interessante aqui. Ó, aqui tem uma extensão de pátio aqui, ó, para colocar um local aqui para os acompanhantes, né? Eles terem um melhor bem-estar aqui. E aumenta a eficácia do tratamento, né? Isso é interessante, porque daí a manutenção ali é 500 por mês, é bem baixa ali, né? Posso colocar esse daqui até sem um certo problema. E se eu for, por exemplo, colocar aqui, ó, a clínica francesa com o prédio aqui de medicina francesa, eles combinam, né? Eu vou estar considerando aqui fazer uma decoração combinando melhor esses dois locais aqui, ó. Por enquanto eu vou deixar somente a clínica e faz com que as ambulâncias aqui elas tendam melhor essa região, né? Eu vou determinar aqui para ela que ela pode estar trabalhando nesse distrito 1, 3 e 2. Vou deixar esse distrito 2 aqui para ela também. Pensando bem aqui, não, eu vou tirar esse distrito 2, só o 1 e o 3. Eu vou deixar para ela aqui, né? E aí, essa clínica aqui, eu vou tirar esse distrito 2. Vou deixar ela dedicada para o 1 e para o 2 aqui. Ela não precisa vir até aqui.
essa clínica que atende aqui e atende aqui também, esse miolo, né? Esse meio, esse distrito 1 eu vou deixar para os dois, por mais que não seja a maior população, 7.219. Aqui, 6.700. Não, ela é maior. Fui surpreendido. Aqui é 2.000, aqui é a menor. Eu achei que aqui tinha a população maior, né? Por causa dessas residências aqui, mas essas casas aqui também tem um número grande de pessoas, né? Eu diminuo também o tráfego de ambulâncias aqui. Essa ambulância não precisa cruzar toda a cidade para lá, né? Eu vi que tinha uma saindo, estava vindo para o distrito industrial, algo assim. Um outro ponto aqui agora também, a questão do incêndio. Se a gente for dar uma olhada no atendimento aqui de incêndio e de resgate, nós temos somente um corpo de bombeiro na nossa cidade. Eu tive que demolir um comércio incendiado ali, um aqui. Ele não tá dando conta, né? Esse bombeiro aqui, dependendo do número de incêndios que aparece de uma vez, ó, aqui ó, até ele chegar aqui, ó, ele começou a apagar, mas já uma casa já queimou. Isso daqui tá acontecendo com uma certa frequência. A gente precisa aqui tá aumentando o número de bombeiros, né? Nessa instalação eu posso estar colocando mais 4 caminhões. Ele vai ficar em cima ali dos caminhões que eu tinha colocado. Até faz um certo sentido aqui. Posso tirar esses dois e eu vou fazer uma melhoria aqui que vai aumentar o número de carros de bombeiro. Então já vai para 8 veículos. Então se eu tenho 4 veículos ou mais pontos de incêndio, eu estou melhor preparado para essa região, né? Esse bombeiro eu vou colocar que ele pode trabalhar nesses 3 distritos aqui. Eu vou colocar até esse quarto aqui, ó. Acho que ele daria conta tranquilamente desses 4 distritos aqui sem problema algum. E agora para esse distrito industrial, agrícola e de mineração, vamos estar adicionando um segundo corpo de bombeiros. Olhando aqui, eu tenho o quartel de bombeiros que ele já tem 6 caminhões aqui. Ele é a maior quantidade, 125 mil com 12 mil de manutenção. Questão de custo de construção, ele é o mais caro, mas ele é o que tem mais caminhões de bombeiro. E a manutenção dele aqui não é nem das mais caras, tem uma manutenção aqui de 20 mil. Então eu vou colocar esse quartel de bombeiro aqui na parte industrial. Eu vou colocar bem nessa área que eu deixei dedicada a isso. Eu vou colocar esse quartel de bombeiro até com acesso para essa rua de trás aqui, para que a saída do caminhão de bombeiro não tenha influência no trânsito aqui, né? Só que ele também não tem uma questão de expansão da quantidade de carros de bombeiro. Esse quartel aqui, a princípio, 6 veículos para essa área industrial. O distrito dele vai ser o industrial, agrícola e o de mineração. Eu já tenho uma cobertura de bombeiros dessa parte aqui também. O próximo serviço que eu quero dar uma olhada, o nosso faturamento está em 26, 28, aqueles 30, 36 que estavam aqui já desceu um pouco mais. O próximo serviço é o de polícia. Nós estamos bem com os carros de polícia aqui. Ele está bem tranquilo na cidade aqui. Nossa probabilidade média de crime ela caiu muito. No começo da série que ela chegou a 50%, né? Então com a adição da delegacia e o aumento de número de viaturas, essa probabilidade aqui diminuiu muito, né? Porém, eu queria pensar em colocar algo nesse lado da cidade, só que não tem necessidade. Realmente ela não tem necessidade nenhuma aqui, ó. A nossa capacidades aqui, disponibilidade na cadeia é de 50, nós temos detidos nenhum no momento aqui no caso, né? Na cadeia aqui é um pouco confuso, né? Porque minha capacidade tem de 50 com o máximo disponível aqui e tá falando que eu tenho 37 criminosos na cadeia. Ah, tá. Já entendi aqui. Eu comecei a entender. Nossa cadeia, as celas que tem nas delegacias, são as celas para isso. Nós temos 50. Só que do que já foi preso, já foram sentenciados 37. Só que esses 37 não foram para prisão, porque nós não temos prisão na nossa cidade aqui, né? Não vejo necessidade disso. Aonde tá esses 37, eu não faço ideia. Porque se ele não tá nas celas aqui das delegacias, não tem prisão para ele estar. Não sei se eles foram para fora da cidade, uma prisão fora, não sei mesmo. A probabilidade de crimes aqui tá muito baixa aqui, ó. Nós temos 88 criminosos na nossa cidade, mas tem
3% aqui de probabilidade de crime, 3 crimes por mês está acontecendo numa cidade de 20 mil habitantes, então estamos bem tranquilo. Eu não vou estar adicionando mais delegacia de polícia aqui não vou fazer essa adição aqui que eu tinha pensado. Na parte da felicidade, a gente tem que trabalhar um pouquinho aqui, ó. O serviço de correio ele já ficou inadequado novamente. Dando uma olhada aqui na nossa agência que está aqui, ela tem um número de correspondências para entregar, de correspondências para coletar também. Os carros estão trabalhando. Aqui é só capacidade de armazenamento, né? O que eu vou fazer aqui? Como eu adicionei uns pontos de correio na indústria, o que eu imagino aqui, né? Que, por exemplo, essa indústria aqui, ela queira mandar uma correspondência, um produto para alguém. Ela manda pelos correios. É isso que eu considero, porque a área industrial com serviço de correios é um pouco estranho, né? Geralmente ou o carro de correio chega e entrega direto para a indústria, não precisa ter uma, que nem no caso aqui, né? Ter uma caixa de correio que nem eu coloquei aqui para eles entregarem e a indústria vir pegar aqui, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar uma nova agência de correios da pequena mesmo. Acho que não tem necessidade de colocar uma maior aqui, gastar mais dinheiro com isso daí para fazer a entrega e a coleta dessa região industrial. Então, utilizando essa área aqui da própria saúde, né? Aqui já tem uma caixa de correio próximo. Qualquer coisa eu tiro ela daqui. Eu vou colocar uma agência de correios aqui para que essa agência de correios ela trabalhe nesses 3 distritos aqui. Não sei se eu deixo os distritos, na verdade, não sei o quanto sobrecarrega. Eu vou deixar assim esses 3 distritos para essa agência e depois eu vou colocar que a outra agência atende a residência, porque eu quero ver o número de correios nessa região. Ela é considerável, né? Eu vou deixar dessa forma aqui e eu vou estar adicionando daí mais algumas caixas de correios, né? Vamos colocar uma caixa de correio aqui próxima da mineração. Aqui na área agrícola a gente pode também tá trabalhando um pouquinho mais aqui para distribuir melhor. Vou colocar uma aqui. E aí eu tenho que colocar o serviço de correio para essa parte aqui, né? As caixas de correios para essa região. Parte aqui da comercial aqui, eu posso estar colocando uma caixa de correios aqui sem problemas aqui, ó. Até no meio aqui para o carro de correios parar aqui, não atrapalhar o trânsito. Quem vier passear ou fazer as compras aqui consegue tá deixando sua encomenda aqui, né? Colocar uma aqui também, né, para essa região. Colocar uma aqui nessa rua aqui para essas casas aqui, né? Vou colocar uma nessa rua de trás aqui, porque quem vem aqui no terminal ele consegue vir por aqui, tá? Ele tá vendo que tem um pedestre aqui, ele tem acesso aqui. Quem quiser vir daqui e passar pelo terminal e usar essa caixa de correio aqui, pode estar usando. Aqui na parte da escola também eu vou deixar uma. É que aqui ainda vai ter mudanças, né? Eu não vou colocar aqui agora não, né? Aqui é a expansão da cidade. Eu vou colocar uma bem aqui nesse residência de alto padrão. Vou colocar uma aqui para atender esse miolo. Eu vou colocar uma para atender esses prédios e colocar uma para atender também esses prédios aqui. E aqui na praça eu posso colocar uma bem aqui no meio aqui, ó. Se alguém quiser vir andando e deixar sua encomenda ali e depois vir curtir o parque, pode vir sem problema nenhum. Então na parte da felicidade, isso daqui em breve acredito que vai estar atualizando, né? Casas pequenas está sendo uma solicitação, né? Acredito que casas com terrenos maiores é o que eles devem tá solicitando. Eu vou só atender quando for expandir a cidade, fazer outro canto da cidade. Agora aqui na parte da população, nós temos um desemprego abaixo de 1%, 0,9 aqui, está muito bom esse número. Os sem-tetos ainda está aumentando, nós não atacamos esse problema aqui para estar resolvendo. E está bem controlada essa parte aqui, nosso faturamento agora está em 21 mil, depois da aquisição de todos esses serviços, né? A parte do trânsito que tinha dado no último episódio aqui eu não alterei nada. Uma certa ocasião aqui que aconteceu, né? Aqui está 1h40 da tarde. Não é o horário de pico, mas não está aparecendo aqui que eu tenha reparado até agora o trânsito. Então para continuar a cidade, a expansão que nós vamos fazer agora é adicionar uma universidade. Como nós estamos arrecadando bastante dinheiro aqui, na parte da educação, nós já não estamos atendendo o número de elegíveis para a escola fundamental
Eu confesso que esse número aqui é meio estranho, não acho isso daqui equilibrado. Porque se você for considerar que nossa cidade tem 20 mil pessoas, 4 mil pessoas aqui, ela representa 20% da nossa cidade, né? 4.400, se daqui fosse 5 mil, seria 25%. Mas vamos colocar que isso daqui é 20% da população que quer entrar na escola fundamental. Aquela porcentagem ali, ó, é a mesma porcentagem de crianças. Se for calcular ali, provavelmente vai dar 21,8%. É como se todas as crianças já tivessem aptas para entrar na escola. Só que não tem bebê, não tem crianças menores, né? A criança ali, se for considerar, ela obrigatoriamente tem que entrar na escola com 4 anos. Então não existe criança com menos de 4 anos que não vai usar a escola nesse momento. É de chamar atenção, né? Então esse número aqui de elegíveis aqui, nós estamos muito próximo. Eu não vou estar expandindo ele aqui agora, tá? Vou segurar um pouco essa expansão. O ensino médio, nós temos 1.800, nem todos estão indo para a escola, tem 2.500 vagas, bem tranquilo. Faculdade, um número muito pequeno. Universidade, um número muito pequeno. Se for comparar com os outros dois, o fundamental para mim é muito desproporcional. Então eu quero estar atacando um pouco nessa questão da faculdade aqui, né? No plano de desenvolvimento, a faculdade vem antes da universidade para nós aqui, né? Então nós vamos estar vindo para a faculdade a princípio. A faculdade, nós temos 600 pessoas capacitadas aqui para elegíveis, que o jogo diz, né? E aí na parte das faculdades, nós temos algumas faculdades comunitárias aqui que a gente poderia estar adicionando no jogo, né? Ela tem capacidade de 1.500, de 6.000 aqui alunos. Tem essa faculdade que é para 10.000 alunos. Tem essa daqui para 10.000 alunos. A padrão do jogo para 10.000 alunos. Tem essa daqui que é para 5.000 alunos. São a capacidade que as faculdades oferecem comparado com o que tem disponível na cidade é muito baixo, assim, é muito desproporcional. Se a gente colocar a faculdade com a menor capacidade de estudante aqui de 1.500, ela vai atender e nem vai encher 50% dela. Só que ela custa 450 mil, uma manutenção de 55.000 por mês. Eu tenho a faculdade comunitária moderna, que ela é para 5.000 alunos, ela custa 375 mil com a manutenção de 40 mil. Então ela é mais barata de construir, mais barata de manutenção e a capacidade maior. Então é essa que eu pretendo estar colocando aqui, né? Então a ideia é fazer ela, por exemplo, aqui em cima aqui. Esse é o meu objetivo desse episódio, que é colocar ela bem aqui em cima. Só que tá perto do esgoto aqui, né? Não é legal isso daqui. Provavelmente a gente vai estar trabalhando também nessa parte do esgoto, né? Então, uma vez colocada ela aqui, a gente precisa fazer esse acesso. A minha ideia é fazer uma rua aqui com um balão aqui, né? A gente considerar um grande estacionamento aqui. Se for partir do princípio que ela tem capacidade para 5.000 alunos, a gente pode expandir 1.000 alunos aqui nesse prédio e depois colocar alas com 800 alunos aqui. Tem um campo aqui para a gente estar adicionando futuramente. Eu precisaria ter um número de vagas aqui interessante na frente. Então a ideia é trabalhar também com um estacionamento grande aqui. O estacionamento aberto aqui, ele tem esse tamanho, né? Então a minha ideia é o que? Colocar um estacionamento grande, vir com uma rua, contornar aqui o acesso, né? E deixar a faculdade pronta para receber os alunos. Não vou fazer as expansões dela agora, não vou nem colocar esse campo aqui de campo esportivo. Vai ficar para uma outra hora. A ideia é colocar aqui do lado, aqui mesmo, aqui, ó. Mas eu vou trabalhar na adição da faculdade aqui agora.
Voltando aqui então, olha como esse jogo é. Olha o nosso faturamento aqui. 2.000. O que deu 60 mil, agora tá com 2.000. E não tem nenhum problema na cidade. Isso não acredito que tenha sido só por causa da adição da faculdade. Tenha caído tanto assim. Deixa eu olhar aqui nos serviços. A gente tá gastando 400 mil com educação. Tá. Dá uma preocupada aqui agora. Porque 1.400 de faturamento aqui. Tem que estudar um pouco mais aqui, ó. Nosso comércio que estava faturando tanto aqui, ele caiu o faturamento do comércio aqui, né? Vou até voltar 10%. É um pouco estranho, não sei se é uma fase somente ou vai continuar, né? Mas ficou dessa forma aqui, né? Essa inclinação aqui. Eu baixei um pouco o terreno aqui para que ela fosse um pouco menor, um pouco mais leve, né? Mas acabou que ficou aqui. Eu adicionei paredes, vou estar trabalhando ao redor aqui, provavelmente preenchendo bastante estacionamentos para o pessoal que vem para a escola. Aqui eu coloquei o estacionamento que eu comentei. Até aqui a gente pode tá subindo esse canto aqui sem problema nenhum. E aí temos nossa faculdade com 47 pessoas, mas já mais um ponto aqui de adição, né? Achei que ficou legal ali no fundo aqui, né? Conforme a pessoa for chegando por essa avenida aqui, ela vai chegando nessa área mais alta aqui da cidade, ela já vê os prédios ali, e pela praça aqui ela consegue dar a volta e acessar a faculdade, ou ele pode vir aqui pela essa avenida, pegar a via aqui, né? Talvez essa rua aqui, fazer ela vir até aqui seja uma boa ideia, tirar essa rua menor, colocá-la até aqui. Quem sair da avenida já tem um acesso direto para a parte das escolas, talvez seja uma opção, mas é algo para se estudar, né? Agora eu confesso que eu estou bem preocupado com esse faturamento tão baixo, não esperava isso de jeito nenhum, achei que a gente ia conseguir ficar nos 10 mil positivo, já sobe, né? A felicidade, o serviço de correio ainda continua negativo, algo vai estar resolvendo em breve, né? Tá bem tranquilo. Outra coisa que eu queria colocar é mais uma antena dessa aqui de comunicações, que na parte de cima nós não temos nada e na área industrial também não tem nada. E como ela precisa de rua e tudo mais, eu vou colocar nessa própria rua de terra aqui, ó, que faz com que atenda essa região aqui, né? Eu vou trazer a rua de terra aqui mais pro lado. Então, colocando a torre aqui nessa parte aqui também para melhorar a comunicação nessa área aqui. Tem uma torre maior aqui de comunicações aqui que podemos estar colocando ela futuramente aqui. A gente pode estar desbloqueando aqui e adicionando ela futuramente. Mas como ela é um pouco mais cara, manutenção um pouco mais cara ali, ó, o faturamento 27 mil agora. Eu acredito que se a gente for olhar aqui na taxação, ó, o comércio foi para 1 milhão. O que tá variando aqui, ó, o alojamento. O alojamento ali é aquele hotel que nós colocamos. Deixa eu conferir aqui. É o alojamento, ó. Vende alojamento. Então, quando tem um número de quartos alugados aqui grande, a nossa arrecadação sobe. Por isso que está oscilando aqui então. E quando o número de quartos não tem nenhum alugado, esse valor desce. Provavelmente seja isso. Mas aí nos dá um pouco mais de tranquilidade, né? Então aqui os próximos passos aqui vai ser a questão da água aqui, né? Esse esgoto seria interessante tirar ele de trás da faculdade aqui e nós vamos ter que estar melhorando aqui ele. Eu tenho aqui algumas opções de purificação que vão poluir menos aqui ele, né? Uma manutenção aqui com os dois, a manutenção vai aumentar em mais 7 mil aqui, só que vão purificar 35% da água aqui. E esse daqui eu posso estar colocando mais, né? Se eu colocar 10, purificaria 100%, não sei aqui, né? Mas eu não pretendo estar utilizando esse tipo de esgoto aqui, né? Eu quero estar partindo para a usina de tratamento de água. No progresso de desenvolvimento, as usinas de tratamento de água, elas são caras, 400 mil não é um problema para nós aqui, nosso faturamento 44 mil, acredito, ainda no quartos alugados zero aqui, né? Mas acredito que deve ter uma certa movimentação aqui de pessoas aqui que faz esse faturamento subir, ó, 1 milhão e 300, nós estamos faturando 800 mil com alojamento.
é isso que está fazendo variar o nosso valor aqui, né? Interessante. A ideia é colocar estações de tratamento de água, só que a manutenção é 60 mil por mês. Uma manutenção de 60 mil por mês aqui, ela vai custar uns 2 mil por hora para nós aqui, né? Nesse faturamento atual de 43 mil não é um problema, mas se ele cair para aqueles 2 mil que caiu antes, provavelmente vai ficar no negativo, que pode ser um problema. Então a ideia é trabalhar com alguma coisa aqui, né? Ela faz uma pequena poluição no solo e poluição atmosférica, é fazer algo nessa região aqui de tratamento de esgoto. Eu vou estar colocando ela porque o nosso processamento aqui já está no limite, ele vai começar a causar problema logo. Então, ao invés de colocar mais um escoador de esgoto, que é uma boa opção também, eu quero estar colocando já essa estação, né? Então eu vou colocar aqui. Então tá aqui, né? Nossa estação de tratamento de esgoto. Eu tenho algumas opções aqui de purificação, né? Aqui aumenta a quantidade de esgoto processado e aqui melhora a purificação, né? 10 mil de manutenção e 50 mil de custo aqui. Eu vou segurar um pouco para fazer essas melhorias aqui, por uma questão de se esse valor cair por causa dos hotéis, dos alojamentos, a gente não ter problema aqui na nossa arrecadação. Vou deixar ela funcionando, já posso até desabilitar esse serviço. E na questão aqui de tratamento de esgoto, nós estamos muito bem servidos. Acredito que isso daqui vai atualizar em breve, 416. Isso daqui está bem servido mesmo. Agora aqui, deixa eu dar uma olhada que me chamou a atenção. A poluição do solo está somente aqui. Que eu vi uma área em amarelo, falei, será que está poluindo essa região? O próximo avanço vai ser em fazer uma coleta de água, que seria um bom avanço, né? Fazer uma unidade, só que nós não estamos precisando disso no momento. Não tem necessidade alguma da gente estar colocando mais estações de bombeamento aqui. Nossa capacidade de bombeamento está bem tranquila. O que eu quero fazer aqui, na parte de taxação de serviço, eu vou diminuir esse orçamento para 80%. Com 80%, nós ainda estamos atendendo bem, ó. A produção está em 159 mil. Essa produção está assim porque essa unidade ela também produz água, porque ela vai tratar o esgoto e ela vai limpar o esgoto para estar utilizando como água. Isso é comum, né, acontecer. Então ela produz 49 mil para nós de produção de metros cúbicos de água. Por isso que a nossa produção aqui está em 159 mil de 99, né? Então eu quero diminuir um pouco mais o gasto aqui com água, colocar 70% para estar acompanhando aqui se vai estar suprindo aí das 139 mil, bem tranquilo aqui na produção de água. Eu acredito que não precise estar diminuindo mais esse orçamento aqui, que não tem necessidade, a gente tá bem tranquilo quanto a isso. E agora com essa estação aqui, provavelmente eu vou deletar esse escoador aqui sem problema algum. Vou tirar também a parte da tubulação que não precisa mais. E a gente tem uma usina aqui que atende bem a nossas necessidades. Coleta de água também está atendendo bem, usina bem. A parte de lixo da nossa cidade, nós estamos produzindo 761 toneladas aqui. Então nossa produção aumentou bastante. Nós estamos processando somente 665. Como eu diminuí o orçamento de água, eu vou aumentar esse orçamento aqui de lixo para que melhore o processamento. Ó. Já fomos para 721. Eu vou aumentar um pouco mais aqui. Vamos colocar uns 125, 124%. Agora estamos processando quanto produz. Uma segunda usina pode ser uma opção. Pode ser uma opção para ser feita. Mas eu acho que ao invés de uma segunda usina, a gente tentar talvez colocar um centro de reciclagem seja interessante. No desenvolvimento, o centro de reciclagem aqui, as opções que vai nos permitir agora é um centro de reciclagem aqui simples, né? Ele vai processar 8 toneladas aqui, ó. Isso daqui é mais para colocar no meio da cidade, acredito eu. Tem um centro de reciclagem menor
que daí nosso processamento já vai para mais 500 toneladas. Claro que esse valor aqui está atualizado com o nosso orçamento. Se o nosso orçamento diminuir, esse valor de processamento também vai diminuir. Uma opção interessante aqui, esse processamento aqui também é centro de reciclagem de metal, né? É como se fosse um ferro velho no jogo, né? Se eu olhar por aqui, é como se fosse um ferro velho aqui. Eu tenho vários carros destruídos. Deixa eu colocar num lugar melhor. Por exemplo, aqui tem uns carros destruídos, é um ferro velho, né? Ele nos dá até eficiência na indústria e tem um processamento de 550 toneladas, né? É interessante. O centro de reciclagem do jogo é muito caro, 880 mil. O gap que tem do aterro para o centro de reciclagem, para a incineradora no jogo, ele é muito grande aqui. Tinha que ter um meio termo, algo semelhante ao mod aqui, né? Isso daqui é tudo de mod. Não é compenso daqui adquirir uma manutenção de quase 100 mil por mês. Não tem porquê. A gente não precisa processar 1,5 tonelada de lixo. Não tem necessidade de processar tudo isso de lixo. Nossa cidade não produz, o que eu comentei nos episódios atrás, né? A nossa cidade está produzindo 760 toneladas de lixo. Se eu fosse só com aterro, eu teria que ter 7 aterros aqui, no mínimo. Aí ainda agregar unidades de processamento para conseguir processar o lixo que a cidade gera. Uma cidade de 20 mil habitantes com 7 aterros é muito desproporcional no meu ponto de vista, assim, né? Isso daqui muito estranho, ainda não consegui encontrar uma maneira de usar esse aterro que seja de forma eficiente. Ele vai ser eficiente ali se você montar uma cidade pequena, essa cidade produzir no máximo 100 toneladas e ter um aterro. Aí ele é interessante, mas a cidade crescendo, o aterro ele não é uma boa opção. Então eu vou estar colocando aqui uma reciclagem. Uma reciclagem, eu acredito que vai incentivar também a reciclagem dos cidadãos, né? Vou colocar próximo da usina de incineração. Então a gente tem aqui um centro de reciclagem. Eu acredito que até posso estar diminuindo esse orçamento aqui agora. Se a gente voltar a 100% e analisar, nós estamos processando 1.160 toneladas agora. Isso está agradável, né? Bem satisfatório. Podemos até estar controlando um pouco melhor o serviço aqui. Se eu olhar o gerenciamento de lixo e passar para 80%, nosso custo é muito baixo ali. Porém, o nosso processamento de lixo está confortável. Então é bem tranquilo nessa parte, né? Então nós temos uma reciclagem, uma usina de incineração. Trocamos aqui para o serviço de esgoto agora, que nos vai gerar também uma produção hidráulica ali, vai gerar um volume de água sendo processado. Ele está aumentando, isso é interessante. Melhoramos também o serviço da torre de rádio para essa região, adicionamos a faculdade. A ideia é continuar a decorar essa região aqui, né? De expansão da cidade, eu só imagino que seja residencial mesmo, para parar com essa questão de não ter clientes. Precisamos trabalhar nessa questão da expansão residencial. Isso é muito importante. Só que a minha ideia não é expandir mais essa cidade aqui. Provavelmente a gente vai começar em algum outro canto aqui, ou talvez até na entrada aqui, ó, seja uma boa opção de colocar uma cidade aqui, por exemplo. Se a gente adquirir essas quadras de entrada aqui e fazer uma cidade nesse sentido, né? Alguma coisa aqui seja interessante, né? Mas tem que ser um lugar perto da rodovia, né? Tem que ser alguma coisa aqui, ou perto da nossa rodovia ou perto dessa rodovia. Talvez até, ó, pensando aqui agora, uma forma prévia, essa parte aqui, ó, e aí expandindo a cidade para esse lado para completar com aqui e a rodovia, né? Seja algo interessante, mas é o plano futuro aqui, né? A ideia mesmo vai ser completar essa parte, tentar adicionar o máximo de casas possíveis nessa parte. Aqui a zona industrial a gente pode completar aqui também, né? Já tá uma certa demanda, mas o desemprego aqui tá bem tranquilo. E uma coisa também que tá pendente fazer aqui, que eu comentei que eu iria fazer, eu me lembrei agora, é fazer as residências de aluguéis acessíveis, né? Para como se fosse os dormitórios da faculdade, né? Isso
aqui ele tem o dormitório, né? Ele só aumenta a capacidade, mas a minha ideia é colocar residências de aluguéis acessíveis para tirar os sem-tetos e simular alguns dormitórios aqui, né? Então, para esse episódio foi isso. Espero que tenha gostado. E no próximo episódio eu volto com essa área mais detalhada. Valeu, muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima.